Fala aí, meus amigos, minhas amigas ligadas no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar, é claro, de NFL, ainda mais depois de um final de semana tão bom quanto essa semana 2. A semana 1 foi muito boa, a semana 2 também foi ótima, e a gente está aqui para apontar quem mandou bem, quem mandou mal no final de semana. Poucas horas de sono, porque assisti muita coisa ontem, acordei cedo para assistir o que também faltava, e é claro que eu vou contar com a sua colaboração. Aquela curtida no vídeo e aquele comentário aqui embaixo, porque eu tento pegar tudo, mas não dá pra gente analisar todos os detalhes em tão pouco tempo, então eu conto com a sua colaboração, seu comentário aqui dizendo o que você gostou, o que não gostou, né? Se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder ajudar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros, tem vantagem, tem grupo no Telegram, com 150 membros vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, todo mês tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation. Convido você a conhecer a Fanatic, aqui embaixo tem link e tem cupom de desconto, e também convido você a abrir sua conta na Bet+. Começou a temporada, sei que você manja, vai tirar uma graninha com apostas esportivas, aqui embaixo tem o link da Bet+. Não perca tempo e vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá então falar quem mandou bem, quem mandou mal, lembrando que é uma coisa, sempre tem relação com a outra, se um time perde é porque o outro ganha, se tem demérito de um lado, tem mérito do outro, então isso tá bem claro aqui, é que a gente não consegue passar por todos os 26 times que entraram, a gente não vai conseguir passar pelos 13 jogos do domingo, né? Senão o vídeo aqui vai ter 1 hora. Por isso que a gente volta na terça-feira, estarei com o Ivo Stank a partir das 6h30 da tarde no horário de Brasília, na nossa live, que você pode assistir ao vivo e participar pelo chat, trazendo aqui o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta também, mas se não conseguir, dá para assistir on demand no canal, ou então aqui embaixo tem o link também para você ouvir como podcast no seu agregador favorito, então fica ligado, né, que a gente vai passar por tudo. É que aqui a gente vai destacar mais, então, tem uma vitória, esse time aqui a gente esperava que vencesse, mas o outro perdeu desse jeito, por isso que ele entra de uma forma como derrotado. Por exemplo, né, eu vou começar com os derrotados para depois a gente terminar em alto astral com os vencedores, mas o Sunday Night tá fresco e é um caso disso aqui. Eu esperava uma vitória do Miami Dolphins, mas eu vou apontar a defesa dos Patriots como uma das grandes perdedoras do final de semana. Não é perfeita, né? Assim como o Special Teams consegue fazer uma jogada ou outra, mas a defesa cedeu 121 jardas pro Mostert, então não é uma defesa perfeita, mas ela é uma defesa que dá chance do time vencer. Os Patriots jamais poderiam imaginar que eles iam sair bem se eles fossem para trocação, como foi a equipe dos Chargers na semana passada contra o ataque do Miami Dolphins. Então eles precisavam limitar a equipe dos Dolphins, limitaram a 24 pontos, ou seja, o ataque não precisa produzir um caminhão de pontos para vencer. Pegaram o Turkey Hill e reduziram a 40 jardas. O Waddle teve 86, o Tua foi interceptado, aliás, belíssima interceptação do Christian Gonzalez, primeira interceptação do calouro dele na NFL, né? Mas o ataque não produz. E por isso que eu coloco a defesa como perdedora. Porque ela se esforça, mas ela não tem uma contrapartida, não tem uma ajuda, não tem um apoio, né? Ela acaba sendo queimada por conta disso. Tudo que ela faz não vai para lugar nenhum porque o ataque segue sendo ineficiente, com muitos erros. Ineficiente na red zone, teve um fumble juvenil ali do Demarius Douglas, né? Segura a bola, meu garoto. Uma linha ofensiva que foi um pouco melhor que na semana 1, mas ainda permitiu 8 QBs hits, 4 sacks no Mac Jones. Era uma linha que não ajuda o seu ataque, né, terrestre, porque ela não consegue abrir os espaços. Então o Stevenson está rendendo menos do que a gente imaginava, porque a linha também não colabora. Mac Jones tem culpa? Claro, tem culpa. A interceptação também passa por ele, né? Literalmente passa pelas mãos dele. Leitura errada, o passe poderia ter sido melhor encaixado, né? Ele poderia ter evitado o passe, inclusive, numa cobertura tão apertada. Mas eu não acho que seja o caso de nossa, esse time dos Patriots está perfeito e só falta um quarterback. Se colocasse um quarterback melhor nesse ataque dos Patriots, as coisas seriam... O time ganhava o Super Bowl. Se eu colocasse o Mahomes, é claro, o time ia voar, mas quantos Mahomes tem na NFL? Só tem um cara, né? O Joe Burrow era outro grande quarterback, que não tá assim tão confiável, o Herbert tem seus problemas, o Josh Allen também tá... Não é assim que tá chovendo quarterback aí e, pô, só os Patriots não quiseram pegar. Não tem como pagar a multa rescisória, já falei do Mahomes. E eu não acho que os Patriots seriam favoritos a ganhar o Super Bowl com outro quarterback que não o Mac Jones. Os problemas vão muito além do que o quarterback. A gente não pode ficar apontando só para essa tecla, batendo só nisso é tampar os olhos com a peneira. A linha ofensiva tem muitos problemas. O grupo de recebedores
é problemático, né? Falta um cara assim de explosão, de velocidade, um cara da big play, um alvo confiável em profundidade. Teve alguns momentos que o Mac Jones, que não é assim um primor passando em profundidade, mas que ele conseguia encaixar o passe, mas aí o corredor, o recebedor não alcançou, corre de calça jeans molhada, dropa a bola, e aí não adianta. Então eu não coloco a culpa 100% no Mac Jones, mas eu fico com pena dessa defesa. Os Patriots estão 0-2 pela primeira vez desde 2001, estou falando 0-2, tá? É uma campanha comum, a gente vê vários times, aí os Bengals pelo segundo ano seguido começando 0-2 e os Patriots não tinham uma campanha 0-2 desde 2001. A torcida dos Patriots é mal acostumada, entendo, passou muitos anos aí na vida boa que tinha lá. Mas, né, semana que vem vai encarar os Jets, que é um adversário, eu estou esperando até um 0-4. Mas os Jets é um time possível, porque os Jets também estão entre os derrotados dessa semana. A equipe dos Jets perdeu para o Cowboys por 30-10 e o ponto é o que a gente vem batendo na tecla a semana toda. Não dá para os Jets jogarem essa temporada com o Zach Wilson e achar que o resultado vai ser diferente do que foi no passado, tá? É fazer a mesma coisa, é o sinônimo de loucura. Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. E é o que acontece. Ainda mais uma divisão complicada como é a AFC Leste, né? A defesa tem sua qualidade, ontem a secundária foi um pouco exposta pelo CeeDee Lamb, o Sauce Gardner dropou uma interceptação que não podia ter deixado passar. Mas a derrota não é exclusiva do Zach Wilson. Tem muitas outras situações que colocam lá, né? Inclusive não entendi porque correram só 4 vezes com o Breece Hall. A linha não tá abrindo tanto, os Cowboys estão pegando, mas o Breece Hall é aquele cara que deixa a bola na mão dele que uma hora ele encontra o espaço ali e se nada tá funcionando, né? Deixa com quem tem talento. Mas se você pega lá os números do Zach Wilson, cara, ele foi 12 de 27 nos passes, teve 170 jardas, sendo que teve uma conexão para touchdown de 68 jardas com o Garrett Wilson. Então, você vai colocar que são 102 jardas nos outros 26 passes tentados e 11 completados, muito abaixo da crítica. O jogo estava perdido no quarto período, estava muito distante, mas ele não está nem em esperança, ele teve 3 interceptações, sabe? Então, ele não ajuda os Jets a sonharem a ganhar. Então, acho que é o momento do pessoal de Nova York dar uma mexida nos bastidores, devem estar fazendo isso, e ir atrás de alguma outra peça, outro quarterback, porque o Zach Wilson definitivamente não dá e o time só tende a ir mal com esse quarterback lá, não vai funcionar, tá? Um enorme derrotado no final de semana se chama Cincinnati Bengals. Fiz a derrota dos Bengals para a equipe dos Ravens neste domingo, lá na tela dos canais ESPN, 27-24 para Baltimore, jogando em Cincinnati. Joe Burrow e companhia estão sim em péssimos lençóis, tá? O ano passado começou 2-0 e foi para os playoffs, sim, mas é diferente. Esse ano as duas derrotas são dentro da divisão, e derrota dentro da divisão tem peso 2, né? O peso é maior depois na briga até para ganhar a divisão. E não tá bonito. O ano passado você via uma coisinha, esse ano que eu não tô vendo. Eu acho que o time desse ano, o ataque está mostrando menos do que no ano passado. Né? O Burrow teve o pior primeiro quarto, tinha tido a pior partida da carreira dele na semana passada, agora teve o pior primeiro quarto com apenas 13 jardas. Foi ter um first down só no segundo quarto. O time só foi anotar um touchdown ofensivo na temporada no terceiro período, e isso quando o jogo estava 20-10 e poderia ser muito pior, só era 20-10 porque tinha tido um touchdown de retorno de punch, né? Então acho que é um problema. O Chase teve uma partida com 31 jardas. É o segundo jogo que ele tem 40 jardas ou menos, né? Na temporada passada ele só teve um jogo com menos de 40 jardas. Então agora ele já teve 2 em 2 jogos. T. Higgins foi mais incluído no plano de jogo, recebeu mais bolas, né? O Tyler Boyd também. Teve alguns vislumbres que você olhava e falava assim, talvez esteja se encaixando esse ataque, mas muito pouco mesmo. A defesa também, vou criticar, ficou muito tempo em campo, é difícil. Você cansa, não tem tempo de analisar, de fazer os ajustes ali na sideline, porque toda hora era 3 and out, então você saía e voltava. E aí quando você consegue também parar, aí tem um retorno de punch para touchdown, você já tem que voltar em seguida. É complicado, eu sei como é que funciona, mas o Lamar Jackson foi pouco pressionado. Com os Ravens que tinham tantos problemas, né, na sua linha ofensiva, esperava um pouquinho mais ali, conseguir
incomodar mais o Lamar Jackson, que não foi sacado nenhuma vez. O ataque terrestre, inclusive, dos Ravens, que perdeu o J.K. Dobbins, teve 178 jardas, né? Para piorar, a última campanha ofensiva dos Bengals teve um touchdown, saiu com o Joe Burrow mancando, ele vai para a sideline e pega aqueles massageadores e fica passando na panturrilha, que foi o problema que tirou ele da pré-temporada inteira. Quando acaba o jogo, ele vai para o meio do campo cumprimentar o pessoal, mancando ainda. A gente tem que ficar com o olho aberto. Com o Joe Burrow as coisas estão mal, se não tiver Joe Burrow por algum tempo, né? Lesão muscular é uma coisa chata, a gente falou isso aqui naquela época, do quão importante era uma boa recuperação para o Joe Burrow. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Fala de Los Angeles Chargers, que, bom, é sinônimo de perdedor e é mais uma vez perdedor nessa semana, derrota para os Titans na prorrogação por 27-24. Mais uma vez a gente cai na besteira de confiar na equipe de Los Angeles, né? Eu não sei por que eu faço isso ainda, insisto, mas se você pegar os números aqui é engraçado, né? Faz um recorte assim, ó. O Herbert teve 305 jardas passadas, 2 passos para touchdown, nenhuma interceptação. Você vai encarar um time que tem problemas evidentes ali de quarterback, né? Não é uma segurança com o Ryan Tannehill. Você consegue 5 sacks mesmo sem ter o Joe Bosa, que é o seu principal pass rusher. Então parece que tudo dá certo, mas os Chargers conseguiram perder. É incrível isso. Você olha aqui os números do Ryan Tannehill, ele foi 24, 246 jardas, 1 passo para touchdown, né? Foi bem contra essa defesa, que semana passada teve problemas. Mas é que é um ataque dos Dolphins que é espetacular, não tinham o que fazer. Mas agora é o Ryan Tannehill. E as coisas eles dão um jeito de perder. O Austin Ekeler foi uma perda, uma ausência sentida nessa derrota, mas não dá, cara, não dá. O Tannehill teve essas 246 jardas, mas se a gente for mais honesto, a gente vai colocar que teve uma recepção de 70 jardas do Treylon Burks e teve uma recepção de 49 jardas do Chris Moore. Então, quase metade dessas jardas saíram em 2 jogadas, né? Não dá, e o time consegue um jeito de perder. Eu vejo talento no Herbert, não eximo ele de culpa, acho que tem culpa nessa derrota sim, nas mãos do quarterback, mas eu acho que os Chargers passaram da hora de ter mudança. E não é mudança de coordenador ofensivo que precisa mudar essa defesa, mas, sabe, tem que sair treinador. Já cansei de falar aqui que eu não consigo entender o Brandon Staley seguir por lá, acho que tem tudo para dar errado mais uma vez. Outro derrotado, Chicago Bears, cara, derrota por 27-17 para a equipe do Tampa Bay Buccaneers. E a gente vai chegar no momento que a gente vai questionar aqui se a troca da primeira pick, né, fez sentido, foi uma boa, se não valia mais a pena ter trocado o Justin Fields, que estava num momento de alta de mercado, né, e aí você ficava tranquilão, pegava um outro quarterback. Não sei, cara. O Justin Fields teve uma excelente primeira campanha, né, marchando o campo ali, terminando touchdown, e aí fica por isso. Foram 5 sacks, a maioria por culpa dele, por segurar a bola demais. Teve uma boa campanha para touchdown, e aí, quando a diferença era de 3 pontos ainda, finalzinho do jogo, 3 pontos apenas, dá para você ir. Teve uma pick six que é uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi, uma das coisas mais patéticas que acontecem, tá? Os Bears aparecer um hype aí na temporada passada, na reta final, não entendia, não achava que se justificava tanto assim pelos números, não via toda essa força, esse encontro e essa vontade dos Bears de construir um time ao redor do Justin Fields, mas entendia, né? Vamos apostar aqui no cara que parecia ter um talento e as coisas vão se organizar, mas agora parece cada vez mais ridículo imaginar que alguém foi lá e fez uma aposta no Justin Fields como MVP. Muito mal mesmo, muito mal. Só vou deixar mais um shadezinho aqui para a torcida dos Patriots, que reclama também do Bill Belichick, fala que ele drafta mal. O Mac Jones, a galera cansou de pedir para que os Patriots fizessem uma trade e subissem no draft lá e buscassem o Fields, que tentassem, sei lá, o Trey Lance, e olha só, né? Não estaria melhor se tivesse feito. É que os nossos erros acabam sendo esquecidos, né? A gente apaga um tweet, eu tenho aqui o vídeo ainda, a galera aparece para cobrar.
Mas, no geral, não tem tanta bronca pra cima, como acontece, né? Quem tá exposto ali, a decisão dele tem consequência, os nossos palpites não têm consequência. Uma menção horrorosa aqui para fechar os perdedores, eu vou falar do Denver Broncos. Eu fiquei com pena de colocar o Denver Broncos pelo final do jogo, mas, cara, eles estão 0-2 com as 2 derrotas em casa contra adversários totalmente acessíveis, né? Que era a equipe dos Raiders na primeira semana, ficou claro como os Raiders eram acessíveis, e agora os Commanders, e tinha uma vantagem de 18 pontos. Né? E a virada do Washington não é assim uma virada avassaladora, ela é meio envergonhada, ela vai com calma ali. É, tem um touchdown com uma das mais malucas Hail Marys que eu já vi na minha vida, bola quica ali 3 vezes antes de entrar na end zone, mas só para ficar mais cruel ainda e não conseguir a conversão de 2 pontos que levaria o jogo para prorrogação. O Russell Wilson teve os seus bons momentos, eu acho que eu falei aqui antes de começar a temporada que eu achava que os Broncos não iam brigar nesse ano, que tinham muitas coisas para resolver ainda com o Sean Payton, e é o caso, tá? Vão ter que melhorar muitas situações ainda antes de poder sonhar com alguma coisa mais alto. E triste, triste, mas é um dos times derrotados do final de semana. Os Giants eu vou deixar aqui naquela zona cinza, tá? Porque assim, incrível, virada por 31-28, perdia por 20-0, e fica lindo se eu só contar isso para vocês, né? Épico, né? Mas, cara, mais ou menos o que rolou no ano passado, que a torcida dos Vikings fica brava comigo, porque eu menosprezo a maior virada de todos os tempos contra os Colts. Tem que bater palma para a vitória, ótimo, a gente viu alguns bons sinais do time no segundo tempo, mas a gente precisa parar e tentar entender por que os Giants estavam perdendo por 20-0 no intervalo contra o Arizona Cardinals. Contra o Arizona Cardinals, tá? Nos primeiros 6 quartos da temporada, o time tomou 60 pontos e não marcou nenhum. Né? Tomou de 40-0 da equipe dos Cowboys semana passada, ok, Cowboys um time muito bom, mas os Cardinals são um dos piores times da temporada. Então, a gente tem, eu vou mais nessa linha. Tá? Alguns bons momentos, né, essa resiliência, buscar, mas contra um time que também me parece querer perder. Né? E o Joshua Dobbs no primeiro tempo parecia o Lamar Jackson correndo, fazendo passe, fazendo tudo. Não dá, não dá. Então, e aí o Saquon Barkley ainda saiu machucado, tem uma lesão no tornozelo, a gente não sabe o que vai ser, mas eu vou levantar um alerta e destacar negativamente o Kayvon Thibodeau, né? Cara marrento no draft, considerei uma boa pick no ano passado, mas ele brigava aí para ser a primeira escolha. Cara, foi mal semana passada e agora ele nem existiu, né? O Next Gen Stats mostrou lá, ele teve nenhum tackle, nenhum sack e teve uma pressão. Uma partida, nossa senhora, para se esquecer do Thibodeau aqui, horrível, horrível demais mesmo. Vou colocar também Packers e Falcons, os dois, nessa zona cinza. Vitória dos Falcons por 25-24, não dá para concluir nada. O Desmond Ridder teve bons momentos, mas maus momentos também. Gosto só do Bijan Robinson, é incrível, 124 jardas, média de 6 jardas e meia por carregada, muito bom jogador, um cara que tem sido mais ainda envolvido nesse plano de jogo, tá? E os Packers, problemas de desfalque, por isso que eu não vou criar uma crise por lá. Chegaram no quarto período com uma vantagem de 12 pontos, e aí não conseguiram pontuar nenhuma vez nesses últimos 15 minutos. Então, mas era fora de casa. Um adversário que a gente imaginava que ia trazer alguma dificuldade, né, desfalque. Então eu não vou criar uma crise lá em Green Bay, só fica nessa zona cinza esses dois times mesmo. E agora a gente vai para os lados dos vitoriosos, começando com o Baltimore Ravens e esse ataque que me encantou demais. Estou aqui com a camisa dos Ravens, é a do Justin Tucker, que perdeu um field goal de 59 jardas, mas convenhamos, 59 jardas, né? A gente criticou bastante o Lamar Jackson na primeira semana e ontem foi bonito de ver. Gostei de ver, passes rápidos, ele tá soltando a bola em 2,6 segundos, a melhor marca da carreira dele, tá soltando rápido e tá legal, o ataque tá funcionando. É um ataque que o torcedor dos Ravens esperava quando trocaram o Greg Roman pelo Todd Monken, né? Todd Monken chegou agora, ele era coordenador ofensivo da equipe de Georgia e agora mostrou um trabalho bem legal, um ataque muito bem construído. Que recepção incrível lá do Zay Flowers, que bola muito bem colocada pelo Lamar Jackson, 52 jardas, ele nos passes foi bem, foi 24 de 33, 237 jardas passadas, 2 passos para touchdown. Ainda correu mais 12 vezes com 54 jardas. Falei, tinha esse problema na linha ofensiva e às vezes que chegava a pressão, ele conseguia resolver com as pernas, podia ser sacado, conseguia fazer uma finta ou outra e passava e conseguia a jarda com as pernas.
O time perdeu o Odell Beckham Jr., saiu com uma lesão no tornozelo, a gente vai ter que ficar de olho nessa situação também, né? Mas, pô, Nelson Aguilar, que chegou lá para ser a quarta, quinta opção entre os recebedores, muito confiável, 6 targets, 6 recepções, touchdown, liderou o time em jardas, 63 jardas recebidas. Bem, gostei mesmo, tá? O Lamar Jackson não foi sacado, os Ravens 2-0, venceram agora fora de casa contra aquele que se apontava como o principal rival dentro da divisão. Então, gostei de ver. Eu gostei muito mesmo do que eu vi do ataque do Baltimore Ravens. Achei um time muito bem encaixadinho. Acho que é uma equipe que vai poder sonhar alto, principalmente se resolver esses problemas de lesão. Né? Perde o J.K. Dobbins, vai perder pro resto da temporada, mesmo assim consegue 178 jardas terrestres. Lamar não é um problema, consegue passes, encaixa direitinho. Aguilar, Zay Flowers, Mark Andrews voltou também e recebeu inclusive touchdown. O Bateman, todo mundo ali envolvido nesse plano de jogo. Bom trabalho, vencedor aqui o ataque do Baltimore Ravens. Kansas City Chiefs também vou colocar como vencedor, porque precisava vencer, não foi bonito, mas foi eficaz, no calor lá da Flórida, vitória por 17-9 sobre os Jaguars, retorno do Chris Jones e do Travis Kelce. Travis Kelce não é aquele cara ainda, recebeu 9 targets e fez 4 recepções, um touchdown, mostrando sua importância dentro lá da end zone. Era aniversário do Mahomes ontem, né? Ele foi interceptado, né? Parabéns para ele, mas interceptado ali no momento que já tinha sofrido um fumble a equipe dos Chiefs, então podia complicar. 2 turnovers que os Jaguars não aproveitaram. E aí, Doug Peterson, você tem que saber, né, que você, quando enfrenta um time como o Kansas City Chiefs, você precisa capitalizar turnovers e você não pode ficar chutando field goal. Não é chutando field goal que você vence a equipe do Kansas City Chiefs. E foi o caso aqui dos Jaguars. Não gostei tanto do que eu vi. Não achei tão bonito assim o Kansas City Chiefs, mas é uma vitória importante. Tinha que vencer e foi lá e venceu. Assim como o Buffalo Bills, que vou colocar entre os vencedores. Vitória tranquila sobre os Raiders por 38-10. Não é por conta da vitória, imaginava isso. Acho o time dos Raiders fraco, né? A vitória na primeira semana não me convenceu. Mas por conseguir tirar um pouquinho daquela pressão na primeira semana, né? Principalmente com uma atuação. O primeiro quarto foi chatinho, né? O jogo estava mais apertado do que a gente imaginava, mas o ataque terrestre funcionou muito bem. Teve 183 jardas corridas, 123 do James Cook. A defesa conseguiu limitar ali o Josh Jacobs, teve menos 2 jardas no jogo, impressionante. E importante o Josh Allen ter um jogo sem erros, né? Depois da pouca moral que ele saiu no primeiro jogo, ele teve um jogo ali com 3 passos para touchdown, conectou 31 dos 37 passos tentados, é bom para a cabeça, né? Para você dar aquela aliviada no problema que foi a primeira semana. Quando você pega times fracos, como os Bills pegaram os Raiders, você tem que ir lá e amassar, e foi isso que aconteceu. E por isso que entram também 2 vencedores que já são mantidos, e não vou assim fazer um grande carnaval, mas o San Francisco 49ers e o Dallas Cowboys seguem como vencedores. Mostraram força na primeira semana e foram lá e confirmaram o favoritismo que tinha. Os Cowboys tiveram uma missão facilitada, né? Afinal, se imaginava que esse jogo seria um confronto contra o Aaron Rodgers, tem uma substituição de Rodgers para Zach Wilson, muda bastante, mas não é culpa dos Cowboys, e os Cowboys foram lá, pegaram um adversário fraco e fizeram o papel dele. O Micah Parsons, vou destacar aqui, porque levando a sério sua candidatura a melhor jogadora defensiva da temporada, teve 2 sacks, um fumble forçado para cima do Dalvin Cook. É um nome dominante nessa defesa, muito dominante, né? Que foi um terror para o Zach Wilson, como deveria ser e foi. Então, importante, os Cowboys seguem fortes como um dos principais times na NFC. E os 49ers também venceram a equipe dos Rams. Os Rams foram um desafio bem interessante. Não imaginava isso no começo da temporada, principalmente sem o Cooper Kupp, né? Estão trazendo ponto. Pô, foi legal. Os Rams nas primeiras 3 campanhas que teve, foram as 3 campanhas que teve no primeiro tempo, saíram com pontos em todas elas. Aí, naquele momento, eu até acordei mais cedo hoje para assistir mais esse jogo, porque ontem eu fiquei meio mudando de um canal para o outro, mas eu fiquei com um pouquinho de dúvida com relação à defesa, porque pega um ataque que tem seus problemas, né? Não tá jogando com o Cooper Kupp, mas o Matthew Stafford conseguia machucar essa defesa dos 49ers que é tão boa. Mas aí no segundo tempo, né, a defesa foi lá, apareceu, conseguiu dar a resposta ali, 2 interceptações em cima do Matthew Stafford, deu uma tranquilizada, não é um problema lá. Revendo o jogo, eu só vou fazer um alerta, não é um drama, não é uma tempestade, mas alguns pontinhos de exclamação com interrogações
para cima do Brock Purdy, teve uma boa partida também, 17 de 25, 206 jardas, não teve passo para touchdown dessa vez, aí rompendo aquela sequência de jogos com 2 passos para touchdown, mas ele foi importante, inclusive, naquele touchdown que anota ali, boa chamada do Shanahan, corajosa, né? Manteve o time em campo, poderia ter saído zerado e conseguiu fazer com o sneak do Brock Purdy, mas teve alguns passes em profundidade que eu não gostei dele. Teve um overthrow pro Deebo Samuel, que foi uma garopolada ali, né? Parecia muito Jimmy Garoppolo, uma falta de consistência em passes quando precisou fazer algumas conexões mais em profundidade, né? Acho que não é momento de você criar um problemaço, botar um drama, achar que isso aqui vai ser um problema lá para frente, né? Foi uma defesa que trouxe as suas dificuldades, a equipe dos Rams tá voltando de lesão ainda, não foi necessário. O Christian McCaffrey é um monstro, né? McCaffrey mais um jogo com mais 100 jardas, 20 carregadas, 116 jardas, teve mais 3 recepções, 19 jardas, ele que era um fenomenal, mas só um alertinha. Tô elogiando bastante, acho que eu me sinto no direito de falar um pouquinho do Brock Purdy, porque eu estou elogiando bastante o jogador. Acho ele um jogador excelente, tem ido muito bem e tem se aproveitado muito bem desses playmakers que a equipe dos 49ers oferece. Com o Ayuk, com o Deebo Samuel, os jogadores são capazes de vencer a partida se você fizer o feijão com arroz. Mas quando precisou de um temperinho ontem, eu não vi isso. E aí é só um alerta, porque aí se lá na frente tiver uma situação ou outra que a gente precisa e ele não entregar, já foi alertado que talvez seja um problema, mas ainda assim é uma coisa muito pequena. Titans e Bucks, Buccaneers, grande vitória, Titans também, vencendo um time que era muito favorito sobre ele, são vencedores também, venceram seus jogos, mas, né, fizeram mais do que se esperava. O Seahawks também está de parabéns, grande vitória na prorrogação contra a equipe dos Lions, frustrando aí os Lions fora de casa. Os Lions podem se considerar uns derrotados, porque, né, jogando em casa, depois de vencer os Chiefs, perder para os Seahawks, que tinham perdido na primeira semana, é um pouquinho chato essa situação, mas esse jogo também era proibido defender, né? Parece que não tá podendo defender na equipe dos Lions, não sei muito bem. Commanders merecem uma menção honrosa, coloquei os Broncos aqui com uma menção horrorosa, mas eles merecem o mérito aqui, porque foi a 100ª vitória da carreira do Ron Rivera como treinador, um dos caras mais benquistos no meio do futebol americano, mas como eu disse, a gente não pode passar por todos os 26 times, todos os 13 jogos, então a gente vai voltar aqui amanhã. Inclusive esse vídeo aqui eu já tinha gravado, deu problema, tô regravando, poucas horas de sono mesmo, talvez atrase até para entrar no ar aqui, mas conto com a audiência de vocês nesse vídeo, aquela curtida, aquele comentário e encontro marcado na terça-feira para a gente fazer a live. Nessa terça-feira de manhã, venham recapitular os 2 Monday Night Football, né? Teremos 2 jogos nessa segunda-feira, rodada dupla do Monday Night, com o Carolina Panthers recebendo a equipe dos Saints, vejo o favoritismo dos Saints, e a equipe dos Steelers recebendo o Cleveland Browns. Vou colocar aqui a vitória dos 2 visitantes aqui, os Browns vencendo os jogos. Deixei meus palpites na aba comunidade ali, todos os palpites lá. Essa semana tô acertando mais do que errando, finalmente, tá? Mas amanhã, 6h30 da tarde, tem live. Então se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Aquele abraço, pessoal. Valeu!